Então, namastê para todos. Hoje a gente vai abordar um tema extremamente importante, né, que é sobre o Tantra, né? Existe muita desinformação sobre o que realmente é o Tantra. Então a gente vai tentar esclarecer um pouco a respeito dessa filosofia comportamental, né? Quem participou da primeira aula, né, aprendeu que existem a filosofia prática, filosofia comportamental e filosofia teórica, né? Então o Tantra seria uma filosofia comportamental, tá certo? Deixa eu anotar aqui, né? A palavra Tantra, ela significa, a tradução, né, literal, seria trama, tecido, cordão, tá certo? Essa é a tradução literal da palavra Tantra. A gente pode também traduzir como expansão, né? Sensorialidade, né? Entendeu? Então tem várias traduções para a palavra Tantra, né? Mas e a definição, né, do Tantra, né? O que seria, né? Deixa eu anotar aqui para ficar mais claro. Então, quando alguém perguntar para vocês, né, o que é o Tantra, né, vocês vão dizer o seguinte: o Tantra é uma filosofia comportamental de características matriarcal, sensorial e desrepressora. Esses são os 3 pontos importantes para vocês entenderem o que realmente é o Tantra. Então, o Tantra é uma filosofia comportamental de características matriarcal, sensorial, né? Tem a ver com sentido, né? Sensação, e desrepressora. Tá bom? Só que existe outra filosofia comportamental que a gente vai estar abordando hoje também, que é o Brahmacharya. Vou escrever só a letra B, tá bom? Que eu não sei se vai caber aqui no quadro. Então, o Brahmacharya é o oposto do Tantra. Tá certo? Então, Brahmacharya é o quê? Patriarcal. Olha, antissensorial e repressor. Então, na Índia existem essas 2 filosofias comportamentais, o Tantra e o Brahmacharya. Então, ou você é Tantra ou você é Brahmacharya. Aqui não tem meio termo, tá bom? Então, se algum dia vocês escutaram uma pessoa falando, eu sigo o Tantra e o Brahmacharya, isso não existe. Essa pessoa certamente ela está viajando na maionese, né? Ou ela não tem estudo, né? Porque ou você segue uma linha ou você é outra, né? Não tem meio termo, né? Então, como vocês sabem, existem inúmeras linhas de yoga, né? Só que quando a gente fala yoga, né, a gente tem que definir, né, qual o tipo de yoga que eu estou praticando, né? E qual a filosofia comportamental que eu sigo, né? Porque tem muitas linhas de yoga que elas são Brahmacharya. Entendeu? E o que significa isso? Isso aqui que a gente está falando, né? Patriarcal. Oi? Então, a gente segue essa linha aqui, o Tantra, né? Tá bom? Vocês vão entender melhor o porquê. Tá certo? Então, essas são as 2 linhas, tá bom? Então, não tem como você conciliar isso aqui. Ou você é uma coisa ou você é outra, né? em outras palavras, né? Então, só que tem um ponto em comum, né, entre o Tantra e o Brahmacharya, que é o seguinte. Essas 2 correntes filosóficas, elas aceitam que a energia sexual é extremamente poderosa. Isso as 2 concordam. Porém, a partir disso, elas se separam. Porque enquanto o Tantra aceita essa energia, né, como uma forma de elevação, né, e a utiliza, né, o Brahmacharya não. O Brahmacharya é como se colocasse uma rolha, sabe? Bloqueasse. Ou, em outras palavras, economizasse, né? Não usasse, né? É como uma pessoa que coloca o dinheiro embaixo do colchão e não usa mais, sabe? Entendeu? Então, as 2 concordam apenas nesse ponto, né? Que a energia sexual é extremamente poderosa, só que a partir disso elas vão se espalhar, entendeu? Enquanto o Tantra vê a sexualidade, né, o ato sexual em si como algo natural, né, do ser humano, né, e até como uma prática que conduz a estados alterados, o Brahmacharya não. O Brahmacharya, né, vai enxergar o ato sexual, né, como uma forma de aprisionamento da alma. Veja que coisa interessante, né? Por isso que eles vão tentar ao máximo reprimir essa energia, não vão utilizar, né? Então, o Brahmacharya, em outras palavras, seria o celibatário, né? Se a gente for traduzir, né? Entenderam?
Então, é aquele tipo de pessoa que vai reprimir ao máximo essa energia, né? Então, são pessoas que geralmente não podem sentir desejo, né? Sabe? Vão estar o tempo todo controlando o sentido do prazer, né? Já o Tantra não, né? O Tantra é liberal nesse sentido, né? Não há culpa, né? Não há medo, né? O Brahmacharya não, entenderam? Só que a diferença, né, entre o Brahmacharya, né, o celibatário indiano e, por exemplo, um celibatário aqui do Ocidente, né, um padre ou uma freira, né, por exemplo, né, é o seguinte, que aqui no caso do Brahmacharya, ele vai fazer várias técnicas, práticas para, como é que eu posso dizer, transmutar a energia sexual. Enquanto você pega um padre aqui no Ocidente, uma freira não, né? O que eles fazem, né? A oração, né? Entendeu? Então, não é o suficiente, né, para você transmutar essa energia, né? Então, um Brahmacharya indiano, né, ele vai ter várias práticas para transmutar essa energia, né? Entendeu? Ele não vai, assim, usar o ato sexual, né? Mas vai ter várias práticas para transmutar essa energia. Olha, eu conheço pessoas que seguem essa linha aqui, Brahmacharya. E essas pessoas falam que não sentem tanto desejo, né, tesão, essas coisas, né? Eu tenho minhas ressalvas, né? Mas tudo bem, né? Cada um é cada um, né? Entenderam? Já o Tantra não. O Tantra é totalmente liberal, né? Isso é uma das características do Tantra, né? Ser liberal, né? Enxergar o sexo como algo divino, sabe? Algo sagrado, né? Entendeu? Então o Tantra não vê nenhum problema em você se utilizar dessa ferramenta para elevação espiritual, tá certo? Até aí tudo ok? Alguém tem dúvidas? Tá tudo claro, né? Então entenderam a diferença de um celibatário ocidental, né, de um celibatário indiano. Então, aqui, né, nesse caso aqui, né, o indivíduo ele vai ter uma série de práticas, né, principalmente se ele viver no mosteiro, né, ele já vai acordar de manhãzinha, né, vai fazer práticas, vai ter estudo, né, e depois vai ter diversos trabalhos, né, entenderam? Mas a questão que eu acho complicado é essa repressão, né, porque de certa forma eu vejo como repressão, né, por mais que uma pessoa que vive o Brahmacharya não veja dessa forma, né, porque você vai estar reprimindo essa energia extremamente poderosa, né? Entendeu? Sabe? Porque é aquela coisa, né? Você não pode sentir prazer, não pode sentir desejo, né? Masturbação nem se fala, né? Sexo piorou. Entendeu? Então, imagina como é a cabeça do indivíduo, né? Que segue essa linha, né? Principalmente se for jovem, aí ferrou, né? Porque o jovem, ele tá com os hormônios à flor da pele, né? Aí você chega para ele e fala que não pode isso, não pode aquilo, né? É complicado, né? Já para uma pessoa mais madura é mais fácil, né? Viver o Brahmacharya. Agora você pega um jovem, né? Totalmente inviável, né? Entendeu? Então, eu não oriento a seguir isso aqui, né? Entendeu? Então, um exemplo é o filme, né? Que a gente assistiu, né? O Sansara, né? Infelizmente nem todo mundo assistiu, né? Mas o Sansara, ele vai trazer esse questionamento aqui, né? Porque a gente vê um monge, né? Que desde pequeno, né? Ele, assim, foi colocado lá no mosteiro, né? Então ele cresce e quando ele vai, assim, passando da adolescência, os hormônios começam a aflorar, né? Então ele começa a ter ereção noturna, né? Ter ejaculação, né? Ele vê uma mãe amamentando, começa a ter ereção, sabe? Mas por que isso acontece? Por conta da repressão, né? Porque ele é um indivíduo que não teve relação com nenhuma mulher, né? Vive preso no mosteiro, né? Só tem homem, né? Então esse indivíduo ele acaba reprimindo a energia, né? Então ele começa a sentir essa culpa de sentir prazer, né? Então, um resumo do filme, né? Em um determinado momento ele resolve sair, né? Ele fala, poxa, se o Buda viveu a sua sexualidade, né? Por que eu não posso também experienciar o mundo, né? Para depois eu decidir, né? Se eu quero seguir isso ou não, né? Só que ele foi de um extremo para outro, né? Logo quando ele sai, ele já casa, né? Tem um relacionamento, tem filho, e depois ele quer abandonar tudo, né? Só que ali ele já tinha criado um compromisso, né? E a coisa não é tão simples assim, né? Tinha filho e tudo mais, né? Inclusive esse filme ele vai ter vários pontos simbólicos, né? A começar pelo nome do filho, né? O nome do filho é Karma. Então ele criou um laço ali, né? Entendeu? Então quando ele volta, ele até vai receber um sermão da esposa, né? Porque ele abandonou tudo, né? Entendeu? E com razão, né? Então o filme ele é bem bacana porque ele traz essas duas visões, né? Existiram muitos cientistas que mostraram o problema da questão da repressão, né? O quanto isso é perigoso, né, para o ser humano, né? Por exemplo, o mais conhecido é o Freud, né? Vocês vão ver que a questão da energia sexual, ela está presente desde o nascimento da criança. Eu vou fazer aqui um desenho, deixa eu apagar aqui. Só que isso, os orientais, há muito tempo eles sabiam, né, da importância dessa energia, né? Talvez não com essas palavras, né?
Mas há muito tempo eles já sabiam da importância disso aqui, né? Ah, e outra coisa, né? O Tantra, ele permaneceu secreto durante muito tempo, né? Porque como a maioria era Brahmacharya, né? Os seguidores do Tantra, eles acabavam sendo perseguidos. Então, as escolas tântricas eram escolas fechadas, sabe? Escolas iniciáticas, né? Escolas para poucas pessoas, né? Porque eles viviam uma perseguição, sabe? Naquela cultura, né? E ainda hoje, né? Então, voltando aqui para o Freud, né? Ó, o Freud, ele descobriu o seguinte, né? Deixa eu fazer um desenho aqui. Está um pouco apagado o piloto, não sei se vai dar para ver. Ele descobriu o seguinte: a criança, quando ela nasce, né? A libido, né? Ou seja, a energia sexual, ela está na fase oral. É por isso que a criança ela sente prazer, sabe? Quando ela coloca objetos na boca, né? Sente prazer em mamar, sabe? E a gente pode falar um prazer realmente sexual, né? Então o prazer dela está totalmente aqui, não está aqui, né? Na fase oral, entendeu? Então quando essa criança vai crescendo, né? Essa energia ela vai deslocar para a fase genital, né? Entendeu? Então aqui o prazer vai estar totalmente localizado aqui, né? É por isso que comer traz muito prazer, né? Se comer não desse prazer, não existiria ninguém gordo, né? Obeso, né? Então prazer é algo muito bom, né? Porque realmente dá prazer, né? Entenderam a sacada do Freud, né? Só que ele ainda foi mais além, né? Ele mostrou a causa da repressão, né? Por exemplo, você pega uma criança que está nessa fase oral, né? Tá colocando objeto na boca e tudo mais. Aí imagina a mãe ou o pai chega e tira isso da boca, menino, dá uma tapa na cara da criança, né? O que é que vai acontecer, né? Se for só uma vez, talvez não aconteça nada. Agora, se isso for uma coisa frequente, né? Essa criança ela vai crescer, né? E com o tempo ela vai associar o prazer a algo ruim, a algo impróprio, sabe? Porque de tanto ela ser castrada, ela apanhar, né? Ela vai desenvolver essa repressão em relação à energia sexual, né? Ao prazer, né? Porque aqui a criança sente prazer com o que ela coloca na boca, né? É um prazer muito intenso, né? Entendeu? Por isso que ela está sempre colocando objeto na boca, né? Algo assim instintivo, né? Entenderam? Então, se aqui ela for privada disso, né? Ela vai crescer, ela vai ter várias assim neuroses, né? Vários comportamentos assim pejorativos, né? Em relação à questão da sexualidade, entenderam? Por conta dessa repressão, né? Olha uma coisa simples e desencadeia tudo isso, né? Veja, né? Aí anos de terapia, né? Para essa pessoa reconhecer essa questão aqui, né? Isso é o primeiro ponto, né? Porque o segundo é ela mudar o comportamento, né? Beleza, né? Eu entendi que na infância, né, eu sofri essa repressão e agora, né? Como é que você vai lidar, né? Com sua própria sexualidade, né? Com o prazer, né? Esse é o segundo ponto, né? Entenderam? Aí o Freud ele foi muito inteligente porque ele assim descobriu essa sacada aqui, né? Da energia sexual, né? Aí os orientais, né? Pensaram o mesmo, né? Veja. Se a criança quando nasce, né, a energia sexual, né, a libido, ela está aqui na fase oral, né, então isso significa que a gente pode deslocar ela, né, pode tirar ela daqui e levar para aqui, para o cardíaco, né, aqui para cima, né, entenderam? Aí eles perceberam que isso é possível, como? Através de práticas. Aí eu vou fazer o desenho dos chakras agora, né, deixa eu ver, fazer os 7 principais, né, então a gente tem 1, 2, 3... Pronto, os 7 chakras. Entenderam? Só que os caras eram tão inteligentes que eles perceberam o seguinte, né? O que é que acontece se... Isso a linha tântrica, né? Se ao invés de eu ter orgasmo, eu não ter orgasmo, né? Eu segurar aquela energia. Eles perceberam que gradativamente essa energia faz isso aqui, ó. Ela vai serpenteando e vai subindo, olha. Até sair aqui no topo da cabeça. Isso aqui traz estados superiores de consciência. Entendeu? Porque aqui é a porta, né? Mas quando você fecha, né? Inevitavelmente essa energia vai ter que subir, né? Entenderam? Só que isso tem práticas, né? Tem técnicas, visualizações, né? Isso é a linha tântrica, né? Entenderam? A jogada deles, né? Como eles foram espertos, né? Já o Brahmacharya é a mesma coisa, né? Porém, ao invés de usar, eles economizam, né? Então é um caminho mais demorado. Entenderam? É um caminho mais demorado e poucas pessoas conseguem chegar à meta, né? Que é esse estado de transcendência, né? Tem até um livro que fala de 1000, uma pessoa consegue se realizar. Veja, nesse caminho do Brahmacharya, né? Porque é mais demorado, né? E você meio que está reprimindo a energia, né?
já no Tantra nessa questão. Então, o Tantra ele vai utilizar essa energia, entendeu? Mas se ele não tem orgasmo, a energia sobe. Não também vai ter. Então, mas você movimentou a energia, entendeu? Você ativou, sabe? E através do sexo ela vai subindo, né? Só que você não vai liberar ela, né? Porque a questão é você liberar, né? Então, olha, um paradigma. Tem relação sexual, mas você não chega ao orgasmo. Isso, entendeu? Não tem orgasmo, porque você aproveita essa energia e joga pra cima, né? É muito fácil você ativar a energia sexual, né? Então, depois que ela está ativada, né, você só fazer as práticas, né? Para fazer com que ela suba, né? Já uma prática de Brahmacharya, né, por não utilizar, ela vai demorar mais tempo, entendeu? E tem toda essa questão que eu falei, né, da repressão. A pessoa não pode ter desejo, né, não pode se masturbar, não pode ter pensamento erótico, né? Porque tudo é ruim, né? Tudo, sabe? Aquela coisa, né? Já o Tantra não, é totalmente liberal, né? Então, ele vai utilizar o ato sexual como uma forma de sublimação, né? De você elevar essa energia para o topo da cabeça, né? Inclusive, né, como você até falou, né, tem muitos atletas que, quando eles fazem a preparação, eles não têm relação, porque é para economizar essa energia, entendeu? E perceberam o seguinte, né, quando você, ao invés de ter o orgasmo, né, você acumula essa energia, né, seu corpo acaba tendo mais vitalidade, né, mais saúde, né, você libera endorfina, né, entendeu? Então, eu li o Chico Vicky. Uhum. O chefe utiliza essa energia. Isso. Prazer, sobe nela e rejuvenesce. Sim. Por isso que essa prática aqui ela está muito conectada à longevidade, né? Entendeu? Porque você está armazenando essa energia, né? Está conduzindo ela, na verdade, né? Entendeu? Então o seu corpo vai estar totalmente vibrando essa energia, né? Essa energia da vida, né? De saúde, né? Entenderam? Você a utiliza, mas com sabedoria, né? Com esse fim aqui, né? Ah, mas não pode ter orgasmo, né? Pode. Entendeu? Pode ter orgasmo, né? Entenderam? Não tem nenhum problema, né? Como eu falei, né? O Tantra é liberal, né? Porém, eles orientam a você não ter o orgasmo, né? Você procrastinar, né? Entendeu? Então deixa para amanhã, depois deixa para amanhã e assim vai, né? E você vai sentindo como você vai ficar. Entenderam? Faça um experimento, né? Olha, não tem orgasmo e depois no outro dia vocês tenham. Vocês vão ver como é que vocês ficam. Entenderam? Isso é uma forma muito simples para vocês notarem o benefício dessa prática, né? Ó, o que acontece é o seguinte, né? Ó, imagina um ato sexual comum, né? Então começa aqui, né? Aí vai aumentando, né? Olha o gráfico. Aí quando chega no orgasmo, a pessoa dá um pique e desce, né? Entendeu? Muitas vezes até abaixo dessa linha, né? Então, se aqui a pessoa tem as suas neuroses, né, seus problemas afetivos, né, quando ela descer para aqui, ela vai sentir a mesma coisa, né? Aqui ela está no céu, né? Aqui é como se abrisse a porta do céu, né? Ela esquece de tudo, né? Mas quando desceu para aqui, pronto. Perdeu a endorfina, perdeu tudo, né? Aí volta às neuras, né? Olha o que o Tantra vai fazer. Ele vai aumentar a duração dessa energia aqui. Então ela vai, sobe, né? E vai mantendo aqui, né? Entendeu? Sabe? Às vezes desce um pouquinho, sobe, né? Então vai aumentar a duração, no caso do Tantra, né? Aí uma hora, quando o casal resolver que tá bom, né? Ela vai descer, mas também não vai descer dessa forma quando você tem o orgasmo, né? Ela vai ficar por aqui ainda, né? Então ela aqui, né? Você ainda vai sentir aquela sensação de prazer, né? De alegria, né? Entendeu? O seu corpo ele vai estar cheio dessa energia, entendeu? Não tem essa queda, né? No caso, quando você tem um orgasmo, né? Só que isso é uma questão, assim, até cultural, né? Porque as pessoas veem o sexo como um ato de se aliviar, né? Como se fosse um espirro, né? Então o indivíduo está com aquele prazer, né? Então ele tem o ato, jogou tudo para fora, né? E pronto, né? Já o Tantra não, né? Ele vê o potencial dessa energia, né? Olha, eu garanto para vocês, né, que, assim, um praticante sério, né, ele pode, durante 5 meses ele tem experiências profundas, né? Entendeu? Porque aqui a gente está trabalhando com uma das energias mais poderosas, né? Que é a energia sexual, né? Então é muito fácil você sentir benefícios fazendo assim, né? Agora um Brahmacharya é anos de prática, sabe? Entendeu? Agora o que acontece, né? Para vocês que praticam yoga, né? Você tem a relação, depois faça a prática de yoga, né? Exercício de visualização, aí você vai ver como essa energia ela vai subir, né? Aí é bem mais fácil você ter estados alterados de consciência, né? Um samadhi, né, por exemplo, né? A gente chama
samadhi com semente, né? Entendeu? É possível. Já do Brahmacharya não, demora mais tempo, né? Então é bem mais fácil ativar essa energia, né? Depois que ela está ativada, é você trabalhar, né? Através dessas técnicas, né? Até aí, ok? Vocês ainda têm dúvidas sobre o Tantra e o... Não, né? Ó, vocês sabiam que o criador do primeiro vibrador foi um médico? Sim. E ele criou o vibrador como uma forma de curar a histeria, né, que as mulheres sofriam naquela época, né? E deu muito certo, né? Deu muito certo. Deu muito certo porque ele percebeu que, na verdade, as mulheres vinham num processo de repressão muito grande, né? Então muitos nem tinham orgasmo, né? Então com esse aparelho as mulheres conseguiam ter orgasmo, né? Então muitas pessoas procuravam, né? Então veja, o primeiro vibrador foi criado a partir disso, né? Então veja como é nociva a questão da repressão, né? Tá certo? É algo extremamente negativo, né? Agora voltando para o Tantra, né? Olha, no Tantra existem 3 linhas, né? Existem mais, na verdade, né? Vou falar só sobre essas. Então aqui é o Tantra, né? Existe o Tantra branco, o cinza e o negro. Então existem essas 3 linhas derivadas do Tantra, né? O Tantra branco, que é conhecido como Dakshinacharya Tântrica, o cinza e o negro, se eu não me engano, é Vamacharya, alguma coisa assim. Qual é a diferença, né? Eu vou falar só sobre o branco e o cinza, e o negro. Olha, no branco, né, a orientação é o seguinte, que você não fume. Olha, então, não fume. Nada de carne. Nada de drogas. Deixa eu ver qual é o outro. A questão do orgasmo, né, como a gente falou, né? Tem outro ponto. Vou deixar só isso por enquanto. Se eu lembrar, depois eu acrescento. Já no tantrismo negro, né, tudo isso aqui é permitido. Entendeu? Então é o oposto. Então, oi? Álcool. Já no tantrismo negro, tudo isso aqui é permitido. Entendeu? O tantrismo negro é até uma forma de protesto contra o Brahmacharya. Entenderam? Porque um Brahmacharya não pode nada disso. Já o tantrismo negro é tudo liberado. Entendeu? Então, nas práticas dele, pode ter álcool, né, e tudo mais. Entendeu? Não tem nenhum problema. Já o tantrismo branco é mais depurado. Entendeu? É mais discreto, né? Mais puro, né? Entenderam? Então, imagine um indivíduo, né? Se o indivíduo ele elimina isso aqui, né? Esses 4 pontos, né? Mas na questão do orgasmo, de vez em quando, ele já é um praticante de Tantra branco. Entenderam? Porque se ele já não faz essas 4 aqui, né? Só o orgasmo que é de vez em quando. Então, já é um praticante de Tantra, né? Entenderam? A diferença entre o tantrismo negro e o branco, né? E é uma questão de polaridade, né? Não é que é bem e mal, não. Entendeu? É questão de polaridade, tá certo? Então esse aqui é bem mais interessante, né? Que é mais depurado, né? De uma certa forma, né? Então tem muitas pessoas que é praticante de Tantra e não sabem, né? Só não fazem as práticas, né? Mas praticamente já vivem uma filosofia de vida compatível, né, com o Tantra. Entendeu? Mas por que essa recomendação, né? Porque essa é uma forma de purificação orgânica, né? Para que aqui no ato sexual seus canais estejam limpos, né? Você esteja realmente apto, né, a elevar essa energia, né? E como eu disse, né, um praticante determinado, ele alcança estados alterados em pouco tempo, né? Em 5 meses ele já pode ter algumas experiências, né, profundas, né?
Entenderam? Já o Brahmacharya é mais demorado, né? Até aí vocês têm dúvidas, algum questionamento? O cara pessoa fica 5 meses sem carne real, sem drogas saudáveis. Isso, a recomendação, né? Entenderam? Do tantrismo branco. Tá certo? Como eu disse, o tantrismo ele é liberal, né? Mas ele recomenda, entendeu? O orgasmo, quando eu falei, né? Você pode ter, né? Não tem nenhum problema, né? Sabe? Porém, a orientação é você economizar essa energia para que possa elevar ela, né? Não tem nenhum problema praticar o ato sexual, né? Mas a orientação é você fazer assim, entenderam? E como eu disse, né? Vocês podem testar na prática, né? E vocês vão ver, né? Do que eu estou falando, entenderam? Como a sensação é mais forte, né? Principalmente você é um praticante de yoga, né? Que tem todo esse conhecimento, né? Essa bagagem para fazer uma prática depois, né? Olha, o rendimento sexual é bem maior, entenderam aqui? Tem muitas pessoas que procuram Tantra, né, para ter um rendimento maior sexual, né? De uma forma superficial, né, mas também serve, entenderam? E a pessoa realmente tem, sabe? Sem precisar tomar nenhum remédio, entenderam? Então, o Tantra é bom para diversas coisas, né? Não precisa nem falar, né? Já o Brahmacharya eu não acho muito interessante, né? Entenderam? Principalmente se o indivíduo for jovem, né? Aí ferrou, né? Porque vai vir toda aquela repressão, né? Por mais que um praticante de Brahmacharya ele não fale isso, né? Mas a gente vendo de fora é uma repressão, entendeu? Porque eles veem como ruim essa questão da busca pelo prazer, né? E tem vários livros que falam sobre isso, né? Eles vão falar que a gente deve controlar os nossos sentidos, sabe? Ao máximo. Então o indivíduo não pode ter prazer, não pode ter tesão, não pode ver uma pessoa e dizer, poxa, que pessoa gostosa, sabe? Então, para mim isso acaba criando uma repressão, né? Mas um praticante de Brahmacharya ele nunca vai falar isso, né? Ele vai defender o que ele vive, né? É óbvio, né? Mas tem ideia de pecado? Olha, não, porque é um... O que acontece? Não tem esse conceito de pecado porque isso é muito das religiões ocidentais, né? Mas um praticante de Brahmacharya ele vai ver como um ato que aprisiona a alma, né? Porque todas essas linhas elas estão buscando o quê, né? O samadhi, né? Estados alterados de consciência, né? Só que cada um de uma forma, né? Então, um praticante de Brahmacharya, ele vai ver isso como uma interferência, né? Sabe? Algo que, como é que eu posso dizer, retrai você, né? Ao invés de você avançar, você retrai. O fato de você alimentar os prazeres, né? Entendeu? Só que pro Tantra é totalmente natural, né? Essa questão sexual, né? Não há nenhum problema nisso, né? Entendeu? Você se relacionar, você utilizar essa energia, né? Então, os dois concordam que a energia sexual é poderosa, só que se separam a partir daí, né? Porque cada um vai enxergar de uma forma, né? Entenderam? E quantos problemas a gente não vê, né? Devido a essa questão da repressão, né? Sabe? A gente, por exemplo, tem amigos, né? Eu não, mas Carla, né? Que é padre, né? E falam a realidade que as pessoas acham, desconhecem, na verdade, né? Entenderam? Muitos se relacionam, né? Saem à noite, né? Sabe? Porque realmente é difícil seguir um caminho celibatário, né? E não é necessário, na verdade, né? É isso que as pessoas entendem, não é necessário você seguir esse caminho, né? Só que a gente acaba associando, né, a questão da espiritualidade a uma repressão. Olha, o Tantra é a única corrente filosófica comportamental que vê o sexo como ato natural e divino. Todas as outras correntes filosóficas e religiões condenam o sexo. Diz que é errado, que é... Entendeu? Todas, né? Já o Tantra acolhe. Veja, né? Olha, e Tantra não tem nenhuma relação com Kama Sutra, tá bom? Kama Sutra já é um manual, assim, sexual, né? Não tem ligação com o Tantra, certo? Outro ponto interessante do Tantra, né? Essa questão de ver o ato sexual como algo sagrado, né? Então, quando você entra no ato, você já entra com essa consciência, né? É um ato sagrado. Eu estou praticando um ato sagrado, né? Então, você vai preparar o ambiente, né? Vai colocar velas, incensos, né? Vai deixar um ambiente propício para isso, né? Mas com essa consciência, né? Já uma pessoa carregando todas essas culpas, né? Da sociedade, das religiões, ela entra como no ato, né? Como se fosse algo ruim, né? Tem que fazer no escondido, né? Ninguém pode saber, né? Com medo, né? Da mãe, da sociedade, de Deus, né? Ela vai pensar, poxa, Deus pode estar me olhando, né? Sabe? Quantas pessoas não vai para um motel assim, né? Escondida, né? Baixa aí, né? Vai meio que abaixada, sabe? Porque é aquele medo, né? A culpa que a pessoa carrega, né?
Então, mesmo quando ela vai para o ato, ela já vai com sensação de culpa. Né? Aquele medo, né? Eita, poxa, alguém tá me vendo aqui, né? Tem uma pessoa rindo aí, né? Ela está se entregando. Entenderam? Como essa mudança de consciência muda tudo, né? Você vê como ato divino, né? Então o Tantra ele não condena nenhum tipo de relação, seja monogâmica, seja aberta, seja, como é que eu posso dizer? Enfim, qualquer relação normal, né? Já as outras religiões vão ver como uma forma o quê? Né? Ruim, né? Entendeu? Mas assim, depois de experienciar alguns tipos de relação, eu percebi que isso é uma coisa muito pessoal, sabe? Cada um deve buscar o tipo de relação que é melhor para você, né? Não existe certo e errado, a gente tem que entender isso, né? Isso é uma questão muito cultural da sociedade, né? Que impõe isso pra gente, entenderam? Não tem certo e errado. A gente tem que procurar o que é melhor pra gente, né? Olha, existe uma cidade na Índia, eu considero esse pessoal extremamente avançado, vocês vão entender por quê. São uma tribo, tá bom? Vocês vão ver como eles lidam com essa questão sexual. O nome dessa tribo é Múria. Então, os Múrias, né, os jovens, né, na sua adolescência, eles são incentivados pelos pais para terem relação entre si. Entendeu? Coisa totalmente natural naquela cultura. Então lá existe um espaço, né, uma coisa mais ou menos assim, que tem o nome de Gotu, se eu não me engano. Gotu, uma coisa assim. Então, os jovens, à noite, né, vão aqui para esse espaço, né? E lá eles se relacionam entre si, é uma coisa totalmente natural. E são estimulados pela família, pelos pais. Então, eles dormem lá, se relacionam entre si. E a regra, né, desse local é a seguinte. Só tem uma regra. Não pode repetir o parceiro. Entenderam? Repetir o parceiro. Entenderam? Então, todas as noites... Olha, todas as noites eles têm a relação com um parceiro diferente. Olha que maravilha, né? Todas as noites tem a relação com um parceiro diferente. O que acontece, né? As mulheres, né? Para não engravidar, elas tomam um anticoncepcional, né? Mas quando acontece de engravidar, né? E não, olha, se atentem a isso. E não saber quem é o pai, a sociedade acolhe a criança como se fosse filho seu. Então todo mundo vai cuidar, né? Eles nem se preocupam em fazer exame de DNA, não, acolhe a criança e todo mundo cuida dela. Entenderam? Então, isso é uma sociedade, como é que eu posso dizer, elevada, sabe? Não tem repressão, não tem culpa, não tem medo, entenderam? Veja, totalmente natural, né? Só que eles vão se relacionando entre si, né? Quando eles encontrarem a alma gêmea, né, entre aspas, eles podem escolher. Não, a partir de hoje, já experimentei todo mundo, né? Eu quero ficar com essa pessoa. Essa pessoa aqui eu senti uma sintonia, né? Eu senti uma coisa, sabe? Então, é essa pessoa, né? Então, eles podem casar e tudo mais, né? Entenderam? Isso é avançado. Olha, índice de criminalidade zero, violência zero, veja. Por quê? Porque as pessoas não são reprimidas, elas vivem sua sexualidade de forma natural e de forma livre. Então não tem culpa, não tem medo, entendeu? Coisa totalmente normal e natural, né? Parece até o paraíso, né? Entenderam? Olha, mas o que eu estou querendo mostrar aqui, isso é uma questão cultural, né, que nos é imposta, né? Até essa forma de relacionamento, né? Entenderam? Que aqui a gente tem uma sociedade avançada e encara o sexo como algo natural, né? A gente pega os índios aqui, né, do Brasil, por exemplo, né, os que vivem isolados, né, eles vivem pelados, né? Veja, é uma coisa normal, né? Todo mundo se vendo e tô nem aí, né? Sabe? Então, é uma coisa para a gente refletir, né? Então, aqui realmente vivem o sentido da sexualidade sem medo e sem culpa, né? Tanto homem como mulher, tá bom? Tanto o homem como a mulher, eles vão ter o direito aqui de escolher os parceiros, né? De experimentar e depois decidir com quem ele quer ficar, né? Quer ter um relacionamento mais profundo, né? Entenderam? Agora, isso é um modelo, né? Por mais que seja top, né? A mil maravilhas, né? Infelizmente não funciona para uma sociedade como a nossa, né? Só dá certo para pequenas comunidades, entendeu? Você traz para a sociedade já vira bagunça, né? Agora pequenas comunidades dá totalmente certo, né? A preocupação deles atual, né, é os ocidentais descobrir sobre isso aqui e com o tempo ficar invadindo lá, né?
e destruir essa cultura que eles têm, né? Esse é o perigo, né? Porque há milhares de tempos eles já vêm vivendo assim, né? Veja, e poucas pessoas sabem disso, né? Entenderam? Poucas pessoas sabem. Tem pouca informação na internet, né? Mas lá eles vivem totalmente felizes, né? Livre, né? Oi? Um lugar que deveria ser de estudo. Porque, por exemplo, existe relação homoafetiva nesse lugar? Sim, são livres, entendeu? Porque as pessoas dizem que às vezes é por conta do proibido que a gente aqui na questão central acha que vai praticar homossexualidade por conta do proibido. Mas aí que é liberado ainda assim se pratica, então? São livres, entendeu? Não tem nenhuma repressão, né? Que os indivíduos podem viver sua sexualidade e são estimulados pela família. É isso que você tem que ter. Pela família a viver essa sexualidade. Vá pra lá, né? Entendeu? Já que na nossa sociedade não, né? Já há uma repressão pelos pais, né? Principalmente quando é mulher, né? Não pode sair, não pode isso, não pode aquilo. Quando é homem já é mais diferente, né? O homem ele é estimulado a ser o pegador, né? Já a mulher não, ela meio que é castrada, né? Entendeu? Então aqui é liberdade, né? Não. Todo mundo já se experimentou, né? Pra que vai ter ciúme, né? Porque existe a ideia de que você precisa dar uma monogamia. Então, o ciúme está conectado à posse, né? Exatamente, aí porque você tem que ser uma pessoa, mas aí nesse caso, você já vai sabendo que todo mundo, aí você fica. É uma questão cultural, tá certo? Você nasce ouvindo isso aqui, né? É a cultura deles. Olha, você nasce ouvindo isso aqui, para você é algo natural, entendeu? Já a gente vem para a nossa sociedade, né? Você nasceu, vai crescendo, né? Já começa aquela repressão, as historinhas, né? Não pode se tocar, não pode isso, não pode aquilo. Aí você já vai crescer com essas repressões e às vezes nem sabe de onde vem, né? Mas vem daí. Olha, é porque passa a ser natural, entendeu? Quando uma coisa é natural, já não há, entendeu? Porque pra gente é difícil compreender isso, né? E aqui a gente faz um processo diferente, Você só tem direito à prática sexual liberada depois que você já está no nível de, assim, estudou, trabalhou, ganhou seu dinheiro, aí você vai poder transar à vontade. Seria mais ou menos isso. Só que quando você está aqui, você casa. Aí uma coisa não pode para outra. Já aí é o inverso. Você faz sua experiência sexual e depois você vai. Então, agora, voltando para o Tantra, né? O ato sexual é um ato divino, né? Então é algo sagrado, né? Você não está fazendo nada de errado, entendeu? Então você pode relacionar com quem quiser, né? Agora é claro que entra a questão do bom senso, né? Para vocês que são praticantes, né? A gente deve buscar o quê? Parceiros que sejam compatíveis, né? Que estejam na mesma escala evolutiva que você, né? Ou acima, entenderam? Você não vai para a balada e vai pegar a primeira pessoa que aparece, né? Mas é uma pessoa que está frustrada, né? Está doente, né? Está cheio de, sabe? O sexo é uma troca de energia, entenderam? Doenças sexuais, né? O sexo é uma troca de energia, né? Entenderam? Então, quando os dois estão na mesma escala evolutiva, é uma maravilha, né? Quando não, entendeu? Mas o Tantra não condena nada, né? Mas a gente sempre pede a questão do bom senso, né? Sempre o bom senso, né? Entendeu? Vai se relacionar, né? Tá solteiro, né? Solteira, né? Ótimo, né? Então, observe a pessoa que você está buscando, né? Entenderam? Essa pessoa está na mesma escala evolutiva que eu, né? Buscando as mesmas coisas, ou é uma pessoa que não está nem aí para nada, né? Você vai trocar energia com ela, né? A energia sexual é uma energia poderosa, né? Entenderam? Você troca, né? Sabe? Então, isso é um ponto importante para ser levado em consideração, né? Na visão do Tantra, não há nenhum problema, né? Entenderam? Não há nenhum problema. Você se relacionar com quem você quiser, né? Ou com quantos você quiser, né? Tudo normal, né? Mas essa questão do bom senso, né? Que a gente deve pensar, né? Então, acho que é isso, pessoal. Não há dúvidas, questionamentos, nada? Então, acho que era isso que eu queria falar, né? Então, mais uma vez, agradecer a todos, né? Desejando muita paz.